resgatar a história de 7 décadas da Câmara Municipal de Araçatuba por meio de entrevistas com vereadores e ex-vereadores. Essa é a proposta do programa Câmara 70 Anos, que recebe hoje o empresário e ex-vereador Edival Antônio dos Santos, o Edival da Madeireira. Desde já, obrigada pela sua presença em nosso estúdio, Edival. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? Praticamente há 8 anos que eu não apareço aqui. É uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, da gente estar aqui. O senhor foi vereador aqui de Araçatuba por 16 anos, né? Foram 4 mandatos parlamentares consecutivos entre os anos de 1997 e 2012. Como surgiu o seu interesse pelo Poder Legislativo antes de mais nada? Veja bem, eu nunca havia participado de política. Eu fui convidado na época pelo Nelson Pires e depois pelo Cinti. Me filiaram no partido, eu trabalhando na Madeireira, você vai sair candidato, eu acabei saindo, ganhei uma eleição e eu nunca tive pretensão política nenhuma. Depois que eu entrei, que eu me entusiasmei e fui aprender muito aqui nessa casa. Já acompanhava a política araçatubense antes de se tornar vereador? Quando aqui chegou, a visão que o senhor tinha da Câmara de Vereadores mudou? Como que foi? A gente tem muita ideologia, né, de vir, de mudar a cidade, de mudar todo o sistema. Aí quando você entra numa Câmara, você começa no processo legislativo, você vê que o vereador não tem muito poder, ele pode ajudar muito. Eu acompanhava a política, mas de longe, mas foi muito interessante para mim, para a minha vida, aprendi muita coisa boa, ajudei muito a cidade, pude colaborar bastante, mas o mais interessante é que eu aprendi bastante. Em 1997, Edival, quando o senhor ingressou aqui na Câmara, quais eram as principais demandas da população? Quais os pedidos que mais chegavam no seu gabinete? O que chegava muito era na questão de emprego, de asfalto. Nós tínhamos, naquela época, né, 30 e poucos bairros em Araçatuba sem pavimentação, necessitava muito de unidades básicas de saúde. Tanto é que, às vezes, eu questiono algumas pessoas na rua, que na época a dona Germínia é uma prefeita que construiu 35 escolas. Você pegar as 14 unidades básicas de saúde de Araçatuba hoje, eu acho que 11 delas está lá a plaquinha, inauguração Germínia Venturoli. Ela foi muito criticada, mas tinha muita coisa para fazer no município. E a renda nossa, a receita nossa, naquela época era 90 milhões de reais. O município tinha 90 milhões há 20 anos atrás. Hoje é 550 milhões. E tem muita coisa que eu fico até admirado daquela época, até fazendo elogio para a administração Venturoli, porque eles construíram o hospital maternidade, os pronto-socorros, a unidade base de saúde. E hoje, infelizmente, com 550 milhões de reais de orçamento, era 90 na época, eles estão fechando o que foi feito. O hospital maternidade, pronto-socorro São João, e foi construído por ela na época. Então, os objetivos nossos era esse, era criar emprego. E nós fomos aprendendo e fomos apresentando alguns projetos. E aqui na Câmara, como era a Câmara Municipal de Araçatuba em 1997, quando o senhor aqui chegou? Aqui na Câmara era um pedacinho ali na frente, né? Depois nós começamos, na época, o presidente, o Dunga, fomos criando a TV Câmara, o Carneiro foi o responsável pela principal reforma, né? A reforma aqui, nós compramos o terreno do fundo, ampliamos, estruturamos a Câmara, criamos a TV Câmara, fomos muito criticados por isso, pela mídia, pela população que não entendia, né, o que a gente estava querendo fazer, que era o trabalho dos vereadores, ver nas pessoas que eles votaram, o que eles estavam fazendo. Dar publicidade e transparência aos atos legislativos. Porque né? A gente, às vezes, tem muita gente que fala assim: ô, Edival, mas o que você fez na Câmara? Eu apresentei mais de 200 preposições aqui dentro, então é complicado. Aí as pessoas não sabem o que você está fazendo. Vamos aos números, então. Como vereador aqui de Araçatuba, Edival da Madeireira assinou 83 projetos de lei,
um projeto de lei complementar, 67 projetos de resolução, 8 projetos de decreto legislativo e 5 propostas de emenda à lei orgânica do município, pelo menos. Dentre todas essas proposituras, Edival, quais aquelas que marcaram a sua atuação parlamentar? Olha, veja bem, em 1997 nós fizemos uma modificação no Código de Postura e foi muito interessante, porque no Brasil não tinha, era proibido, não tinha o costume, ninguém podia vender o churrasquinho na rua. Que hoje é tão comum. E quando eu fiz a lei em Araçatuba, foi a primeira lei do Brasil, que depois todos os municípios acompanharam, eu fui muito criticado, Suzy, naquela época, entendeu? Que as pessoas iam morrer contaminadas, que ia morrer nas esquinas, e que nada. Hoje você vê quantos milhões de pessoas sobrevivem, e não só em Araçatuba, no Brasil inteiro, vendendo, mantendo as suas famílias. Uma lei muito simples, mas que eu apanhei bastante por conta dela, principalmente na imprensa de Araçatuba, porque eu queria matar a população. Outro projeto polêmico que o senhor acompanhou e participou dele foi o da municipalização do ensino, né? Outro é uns projetos complicados, né? Quando veio a municipalização do município da educação, nós sofremos de alguns sindicatos, de pessoal do Estado, uma pressão muito grande aqui dentro da Câmara. Houve protestos aqui na Câmara, inclusive, né? Na Câmara, o projeto veio para a Câmara e eu fui defender o projeto. Até teve alguns casos que as pessoas tiraram roupa dentro da Câmara. Eu acho que até a Câmara deve ter isso aí. Viraram de costas para a gente. Mas nós tínhamos que municipalizar. Muita gente me criticou pela defesa. Inclusive, na minha reeleição de 2000, soltaram panfletos que eu havia ajudado a acabar com a educação do município de Araçatuba por ter municipalizado. E depois veio o plano de carreira, foi uma briga, foi uma luta, a dona Gemina apresentou e a gente sentava, reunia com os professores, diretores, porque a gente queria criar o plano de carreira dos professores. E muitos professores hoje, novos aí, não sabem nem o que nós passamos na época. Foram 2 anos para apresentar, aprovar e colocar em vigor o plano de carreira. Depois ele foi modificado de novo, lógico, né, toda a lei, ela nasce para ser alterada, revogada e modificada. No período em que o senhor esteve aqui na Câmara, qual foi a participação do Legislativo para o progresso do nosso município, né? Projetos importantes aprovados, projetos que vieram do Executivo, foram aqui muito discutidos, causaram polêmica, comissões especiais de vereadores que trouxeram conquistas para o município. O senhor se recorda de algumas dessas atividades? Mas são muitos. Nós fomos... Era muito difícil. Quando nós começamos a dar publicidade, né, de todos os atos da Câmara, com a criação da TV Câmara, de rádio, de televisão que não era transmitida, a população não sabia. Quando eles começaram a assistir a Câmara, ouvir a Câmara, na verdade nós demos publicidade mesmo. Todos os atos da Câmara abrimos para a população, que eles não tinham muito acesso. As pessoas tinham até medo de entrar dentro do plenário da Câmara. E o que nós fizemos? Tinha alguns projetos polêmicos, por exemplo, o Estatuto da Guarda em 98. Quando a dona Gemília criou a Guarda, foi muito difícil, muita polêmica, muita crítica, foi muitas reuniões, criamos o Estatuto da Guarda. O Código Tributário do município de 1998, ele é atualizadíssimo. Tem a maioria dos municípios do estado de São Paulo copiaram o Código Tributário. Eu tive o prazer de votar, de ajudar a relatar, de dar parecer no Código Tributário do município. Tem muita gente que não sabe nem que o município, às vezes, tem um Código Tributário, o Estatuto da Guarda, plano de carreira, mas alguns projetos polêmicos... A captação de água do Rio Tietê também, o senhor estava aqui, mas né? Nós sofremos bastante também quando nós fomos fazer a primeira estação de tratamento, que a dona Gemina mandou o projeto para a Câmara, nós fomos muito criticados que não era para autorizar, porque necessitava, na época, de um aval do DAE ser avalista da Sanear para poder fazer a estação de tratamento. Mas foi muita crítica, era dinheiro que não podia fazer, que o DAE perdeu o dinheiro, a concessão foi por 15 anos, fizemos a estação de tratamento contra muitas pessoas que quase derrubaram a Câmara aqui, que acharam um valor muito alto, mas quem pagou foi a empresa na época, ela teve a concessão por 15 anos e depois devolveu
Prodaia. A outra polêmica que nós tivemos também foi em 2002 e até tem gente hoje que está na administração, que era vereadora na época, eram os vereadores, que foi a questão da água do Tietê. Na época eles mandaram, o governo federal mandou para Araçatuba 11 milhões de reais e a prefeitura gastou 12 milhões, quer dizer, não gastamos nada praticamente. Foram contra, quase que não passou o projeto de lei aqui. Muitos vereadores, gente da oposição, criticaram que a obra era cara, a água do Tietê, R$1 milhão, um quilômetro era caro. Mas eu defendi, fui criticado, eu era líder de uma aluna na época. Era líder de governo. Líder de governo. E as pessoas, não pode fazer uma obra cara. Gente, o dinheiro veio do governo federal de graça. Se a gente devolver, vai para outro município. E nós precisamos, porque o Baguaçu não comporta abastecer a cidade. O que nós temos que fazer? Trazer água do Tietê. Mas é caro, não pode fazer. Aquelas pessoas do contra mesmo. Então, e às vezes a própria imprensa, a mídia, criticar bastante a gente. O vereador não pode votar, que é muito caro. Mas você fala, gente, o dinheiro é de graça, nós não podemos devolver, vamos trazer água do Tietê. Já pensou se nós tivéssemos trazido água do Tietê em 2002? Hoje, 40% da população de Araçatuba é abastecida. Quando eu fiz uma lei também do poço artesiano, também foi criticado bastante. Lá no Morada dos Nobres, lá tem um poço artesiano e foi feita a concessão para sanear. Nós aprovamos aqui, e o pessoal, mas para que poço artesiano lá não vai resolver? Mas o Cláudio Norchinte, o Traitu, o Pedro Perry, o Jussara, não tinha água lá. E a cidade cresceu. É uma besteira fazer, uma água ruim e tal, mas tem que fazer. Então, foi muitas coisas polêmicas aqui nessa casa. Muitos projetos polêmicos, mas também muitas comissões especiais polêmicas, né? Eu me lembro da comissão especial da CEAGESP. Por quantos anos o senhor lutou aqui por uma destinação para aquele prédio ali no alto da Avenida da Saudade, a comissão especial do prolongamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Quantas matérias a TV Câmara realizou por lá, né? José Pompeu, a Avenida Pompeu de Toledo, eu não vou dar o nome da vereadora ou de alguns vereadores que, na época, a empresa, aquela obra foi licitada em 1994, a Pompeu de Toledo, e o dinheiro vinha de graça. Aí tinha uma empresa que ganhou, chamava Crisfer. Essa empresa Crisfer vendeu a empresa que ganhou a licitação, vendeu para a Estrutural. A Estrutural ia conseguir os recursos para Araçatuba em 2003, vinha de graça também o dinheiro todinho para fazer Pompeu Toledo. Teve algumas pessoas que denunciaram a obra no Ministério Público, que tinha que, do leito do rio, que naquela licitação não havia isso, ia fazer, não ia respeitar os 15 metros de cada lado para depois começar a avenida. Questionário, porque era o Maluri, o prefeito, não vai fazer, e o dinheiro era de graça, não custava nada. Nós fomos questionados aqui na Câmara, não passou esse projeto. E hoje eu vejo, graças a Deus ainda, que as pessoas mudaram a ideia. Hoje está na administração pública, acabou mudando de ideia, né? Mas infelizmente hoje quem vai pagar é o povo de Araçatuba, que a obra foi financiada, né? E a CEAGESP, naquela época era de graça. O dinheiro vinha de graça para nós. E eles não deixaram fazer. E a CEAGESP? A CEAGESP foi uma luta também, que era uma concessão, né? E ela não podia ter desvio da finalidade. O entreposto da CEAGESP está na rua Guapi, lá é uma área de 75 alqueires de terra. Aqui lá nós conseguimos retomar aquela área lá da CEAGESP. Aquela área é da prefeitura hoje, é um prédio de 10 mil metros quadrados. Me parece que está alugado por uma empresa, a prefeitura aluga por uma empresa lá. Mas é uma área muito grande, é do município, nós retomamos, porque nós havíamos dado aquele prédio para o governo do estado, aquele terreno. O governo do estado construiu e o que ele fez? Desviou a finalidade, começou a alugar o prédio. O que nós fizemos? Entramos com ação, graças aos advogados da Câmara também aqui, o Fernando, o Paulo, que acompanharam bastante, nós conseguimos retomar tudo aqui. Aqui é um patrimônio, né, de milhões de reais. Aquilo é nosso hoje. Eu só não sei a finalidade que está dando para aquilo lá, porque a área é muito grande, são 5 alqueires de terra. Dá para fazer um parque industrial, dá para doar para a indústria. Infelizmente, às vezes,
Tem alguns prefeitos que passam, vice-prefeito, gente da administração, que não sabe o que o município tem. Não sabe a quantidade de terreno que nós temos, de propriedade que nós temos, de prédios que nós temos parado. Eles podiam fazer dinheiro disso aí, entendeu? E falta dinheiro para a saúde, para a educação e, infelizmente, esses prédios tudo parado aí. Edival, o senhor foi um dos vereadores do Centenário de Araçatuba em 2008. Quais as lembranças que o senhor conserva desse ano que foi histórico para o nosso município por vários motivos, né? Nós tivemos 2 prefeitos, né? Na verdade 3, né? Porque houve a cassação de Jorge Maluli Neto, houve o afastamento de Marilene Magri Marques, Dunga, na época presidente da Câmara, assumiu a prefeitura por pouquíssimo tempo. O problema é tudo questão política, birra, né, Suzy? O Maluli, tinha muita gente que criticou o Maluli, mas as pessoas esquecem o seguinte: se vocês pegarem o Moarama, Araçatuba tinha 29 bairros em Araçatuba sem asfalto. O Maluli foi questionado porque foi o primeiro prefeito de Araçatuba que fez asfalto de graça, sem cobrar do morador. Ele asfaltou 19 bairros em Araçatuba. Ele reformou mais de 30 escolas, montou o pronto-socorro São João, que hoje eu fico decepcionado com o orçamento de 550 milhões de reais. Naquela época era 100 milhões por ano, hoje é 550. Eu vejo aí o prefeito fechando, até uma crítica aqui à Câmara, os vereadores não podiam deixar. Porque a dona Germínia construiu o Hospital Maternidade, ela tinha um orçamento de 90 milhões por ano. Hoje é 550 milhões de reais, e eu vejo toda hora a notícia aí, fechou o pronto-socorro São João, fechou o Hospital Maternidade, com um monte de dinheiro desse, né? Eu fico admirado. E gastando dinheiro aí com um absurdo nos orçamentos, com algumas obras, com uma empresa terceirizada, com outra empresa terceirizada, outra. Está muito esquisito isso aí nessa tua. Edival, na Câmara por 16 anos, o senhor chegou a concorrer à presidência da mesa diretora? Esse era um cargo almejado? Eu concorri uma vez à mesa diretora, mas eu vi que não dava, porque eu sempre fui um cara muito polêmico, gosto de falar a verdade, e às vezes eu ficava abraçando, fazendo média com um vereador ou outro. O que me interessava sempre para a Câmara, o que era? Dar estrutura para os funcionários, dar condições para a TV Câmara e para todos os funcionários também. O SUS, quando nós pegamos a Câmara aqui em 97, 98, os funcionários ganhavam muito pouco, não tinha um plano, nada, não tinha uma estrutura dentro da Câmara, era muito pequena, o salário muito baixo. Nós conseguimos devagarzinho e apanhamos por conta disso também, entendeu? E melhorando as condições. Mas nós melhoramos as condições de muitos funcionários dessa casa, muitos não, quase todos. Presidente da Câmara o senhor não foi, mas ocupou algum cargo na mesa diretora nesses 16 anos, né? Eu ocupei, participou de algumas mesas. Eu ocupei acho que três vezes. Primeiro secretário, vice-presidente, teve a oportunidade. Como foi, Edival, diante de tanta polêmica, o seu relacionamento com o Poder Executivo no período em que o senhor era vereador? Lembrando que o Poder Executivo era chefiado pela dona Germínia Venturoli no seu primeiro mandato legislativo, depois por Jorge Maluli Neto nos 2 mandatos seguintes e, por fim, Cido Sério no último mandato parlamentar aqui na Câmara. Olha, Cido, eu vou falar um negócio para você. Antes de falar desses 3, eu vou falar que aqui na Câmara eu aprendi muito. Quando eu assumi a Câmara em 97, novo, né? A gente não sabia muito, inexperiente, não sabia o que era a Câmara, o que era processo legislativo. Eu aprendi muito aqui com o Carneiro, o ex-vereador nosso, Nelson Reisalve, que conhecia regimento de trás para frente, de frente para trás, lei orgânica do município, conhecia de tudo. O próprio Clemente Cavazan. Primeira coisa que eles falaram para mim: ó, você quer ser um bom vereador, quer conhecer os problemas do município, você vai ler, você vai estudar. Aprendi muito com o Paulo, os advogados da Câmara, o Fernando, o Gilberto, o Toninho, não vou parar até de citar aqui, eu tenho que citar todos. Aprendi muito com esse pessoal. E o Maluli, na época, eu não era vereador de bancada da dona Germínia, mas todas essas polêmicas que nós acabamos de dizer agora, de poço artesiano, de sanear, estação de tratamento, o
processo de municipalização veio tudo na época dela. Eu não era vereador de bancada, mas eu defendia, entendeu? Porque acreditavam que eram boas ideias. Não, todas as coisas eram boas. E aí as pessoas não aceitavam. Como o vereador não tem nenhum cargo na prefeitura, não tem nenhuma nomeação, não tem nada, e está defendendo um projeto desse? Não pode, tem que votar contra. Eu não podia votar contra. Porque eu tinha que ver o que é, que era interessante para a minha cidade. O Malula, eu fui líder, eu era o presidente do partido e ele era o prefeito. E eu tinha a obrigação de defender. Agora, Araçatuba, quando o Malula assumiu também, nós tínhamos uma dívida de 400 milhões de reais. O município, com uma arrecadação anual de 90. Nós tínhamos que pagar. E as pessoas falam, ele conhece Caminho da Pedra? Conhece, porque todos os recursos para asfaltar esses bairros. Você pegar o Moarão, o bairro Moarão, um bairro de 40 anos, não tinha uma galeria, não tinha nada. Quantos milhões de reais foi enficado lá dentro? Sabe quanto custou o município? Nada, porque ele buscava em Brasília, buscava em São Paulo, trazer dinheiro para Araçatuba. Infelizmente, hoje a gente não vê isso dos prefeitos, né? Essa dedicação. Você não vê o conhecimento desses caras com o deputado, com o governador. Infelizmente, Araçatuba depende só da receita do município, das receitas próprias. E no último mandato, oposição ou situação? Não, eu não era nem oposição, votei um mundaréu de projeto que eu não concordava e votei a favor de vários projetos também, não tem... Na gestão de Cido Sério. Eu não tinha gado de sacar, entendeu? Na época do Cido Sério, os projetos que eram bons, eu votava a favor. Quando não era bom, eu achava que não era bom para a cidade, eu votava contra. A Câmara Municipal de Araçatuba completa agora em 2018 70 anos de história. O senhor tem acompanhado a política araçatubense nesse período e qual a avaliação que o senhor faz do papel que o Poder Legislativo de Araçatuba vem desempenhando ao longo desse tempo todo? Eu acabei de dizer que várias polêmicas, né? Às vezes as pessoas ouvem uma parte da oposição, da imprensa, que às vezes não gosta de político, mas o político sofre bastante, ele é cobrado nas ruas. Nós temos muito... tive a honra e tenho a honra de participar da Câmara de Araçatuba, aprendi muito, contribuí muito. A gente tem erro, tem acerto, mas eu acho que a população tinha que ter mais, acompanhar mais o que o vereador dele faz, o que ele está fazendo, quais os projetos de lei que ele está apresentando. Tem vereadores que às vezes chegam na população e falam que ele que fez aquele asfalto, e a pessoa tem que acompanhar, porque ele sabe que o vereador, o que nós fazemos? O vereador faz, ele fiscaliza, faz leis, modifica leis, aprova orçamento. O vereador não faz obra. Infelizmente, tem alguns vereadores que falam que ele que fez. E quem faz é prefeito, entendeu? Mas a população, se acompanhasse mais, ia deixar de ser enganada com relação a alguns vereadores, que ele que fez a escola em tal lugar, o asfalto em tal lugar. E essas coisas não podem acontecer. Eu acho que não pode mentir para a população. Mas com a TV Câmara, com a divulgação, com o trabalho da Câmara, que a gente procurou em 97 já ter essa visão para que a população tenha conhecimento da Câmara, do processo legislativo, a gente espera que vai melhorando cada dia mais, que esse pessoal venha. Mas eu me sinto muito honrado em ter feito parte dessa história da Câmara. Edival, foi um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Muito obrigada por essa entrevista. O prazer foi meu. Se a gente ficasse falando, nós vamos falar de história de Araçatuba, né? Praticamente 2, 3 horas aí, só dos projetos de lei, de código tributário, lei orgânica do município, das modificações. É tudo inovado hoje dentro da Câmara. Está certo, muito obrigada e obrigada a você de casa pela audiência. Até a próxima edição do programa Câmara 70 Anos.